Obrigado, pastor Robson. Nós vamos fazer aqui a projeção da tela e aí vamos iniciar a aula aqui. Está compartilhada, pastor? Está compartilhada, estamos vendo. Muito bem, eu preciso combinar algo com vocês para que fique bem fácil a compreensão. A apresentação do pastor Emílio Abdala, que tratou sobre a evangelização, né, e o objetivo é conduzir as pessoas até o batismo, e nós vamos agora dar sequência a essa aula que foi apresentada, mostrando para vocês, uma vez que as pessoas foram alcançadas, não importa qual a metodologia que ela foi alcançada, como que nós vamos desenvolver agora essa pessoa agora, suas habilidades, suas competências, para que ela realmente se torne uma pessoa relevante e tenha um ministério de impacto agora na comunidade onde ela está inserida e ela está implantada. Por isso que nós chamamos aqui a dinâmica do desenvolvimento espiritual das pessoas que foram evangelizadas, que estão sendo discipuladas. Então vamos para a nossa apresentação. Se você deseja aprofundar a sua visão de discipulado, eu apresento aí 2 livros, Discipulado e Formação Espiritual, o ABC do Discipulado. Se deseja aprofundar a sua visão a respeito de evangelismo pessoal, nós temos também várias literaturas e todas elas você pode conseguir aqui na associação. Muito bem, vamos limpar um pouquinho a nossa mente para que o tema possa fluir bem, tirando da nossa mente alguns conceitos, algumas percepções equivocadas que temos com relação ao crescimento e o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. São 5 percepções equivocadas. Vamos falar, a primeira é a salvação, a segunda é o automatismo, responsabilidade, predestinado e o perfeccionismo, tá? Então, uma vez que a pessoa foi batizada, aceitou Jesus, foi batizada, recebida na igreja, ela precisa agora crescer, se desenvolver, agora descobrir seus dons, talentos, habilidades, competências, tornar-se um missionário, tornar-se um líder. Então vamos, primeiramente, tratar dessa concepção aqui. A primeira percepção equivocada com relação ao crescimento espiritual, depois do batismo, tem a ver com relação à salvação. Nós precisamos entender bem esse conceito, porque Deus ele nos chama gratuitamente. E você precisa entender que o crente salvo, ele torna-se um discípulo. O que é um discípulo? Aquele que segue, imita e aprende do mestre. Então, com o novo nascimento agora, inicia esse processo de crescimento e desenvolvimento cristão. E aqui está a chave de tudo. Nós não podemos confundir ou misturar, né? A pessoa está salva. A salvação, ela é gratuita 100%. Porém, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, nós participamos dele agora, ao corresponder agora às expectativas de Deus e interagir agora com o Espírito Santo. E não podemos, então, confundir conhecimento bíblico, teológico ou doutrinário também com crescimento espiritual. Bom, depois nós temos o automatismo. Muitas pessoas pensam assim que, eu aceitei Jesus, estou batizado e agora eu vou crescer automático. Não, você precisa de disciplina e perseverança para desenvolver essas virtudes cristãs. A outra visão que nós temos seria a questão da responsabilidade, né? Algumas pessoas, elas transferem o seu crescimento espiritual, a responsabilidade do seu crescimento espiritual para um ambiente ou então pessoas. Se ela está numa igreja legal, ela acha que ela vai desenvolver aquilo. Então, isso é uma questão pessoal, você não pode transferir essa responsabilidade. A outra, vamos passando aqui. Travadinha. Tem a ver com predestinado. O que essa versão ensina para nós? Algumas pessoas, elas pensam assim, olha, essa pessoa já nasceu para ser uma pessoa espiritual, ser um homem de Deus, essa já nasceu com fé, com amor, né? Elas não entendem que maturidade cristã é um processo de persistência, de negação do eu e também de disciplina. Então, não existe essa de dizer que a pessoa ela já nasceu para ser um cristão ou para ter esse caráter mais manso, mais brando. Todos nós precisamos entender que esta é uma versão equivocada, né? Bom, depois nós temos o perfeccionismo. Talvez essa seja a pior de todas, né? Porque a doutrina
da perfeição cristã, ela nos ensina que hoje nós devemos ser melhor do que nós somos ontem. E ela está relacionada ao nosso crescimento na vida cristã e à santificação também. E a visão do perfeccionismo, ela simplesmente ensina que você pode viver sem nenhum pecado antes da volta de Jesus. Bom, essas pessoas confundem crescimento cristão com justificação pelas obras. Eu insisto aqui que nós estamos tratando de matemática, como deve ser o crescimento espiritual depois que a pessoa foi batizada, não importa qual a metodologia. Então, uma vez que a pessoa está salva em Cristo, ela precisa agora crescer, se desenvolver, atingir a maturidade, tá? Bem, amigos, se nós queremos, então, ter êxito, como foi colocado aí pelo pastor Emílio Abdala, na nossa missão de ser e fazer discípulos, conforme ordena a grande comissão, nós precisamos, então, entender o tema da evangelização. Nós já tivemos uma aula muito boa sobre isso, o tema do discipulado, e agora vamos entrar, então, no tema da formação espiritual daquelas pessoas que foram alcançadas, foram alcançadas em diversas metodologias e agora se tornaram membros do corpo de Cristo. Como deve ser, então, a formação espiritual dos novos crentes. Bom, bem, então, para termos uma formação espiritual saudável, nós precisamos entender, como disse aí o pastor Robson Marinho nos seus momentos de liderança, nós precisamos, então, treinar a espiritualidade. Isso aí é fundamental. Nós temos treinamentos diversos na igreja, como plantar igreja, como ser uma dupla missionária, como abrir classe bíblica, como plantar igrejas, mas nós treinamos muito pouco a espiritualidade da igreja. E isso demonstra um pouco da fragilidade que nós temos. Então, as pessoas oram pouco, leem pouco a Bíblia, jejuam pouco, porque nós não treinamos isso, como que ela vai ter essa experiência. Então, a formação de um discípulo, ela passa por 3 etapas, e nós vamos agora apresentar isso aqui para vocês, 3 passos na formação de um discípulo que vai conduzir, então, à maturidade. E isso aqui, nosso conteúdo basicamente vai ficar em cima disso agora, como pegar uma pessoa que está no nível da imaturidade e levá-la, então, até a maturidade cristã. Vamos só descobrir por quê. Vamos lá. Então, aqui você observa nesse gráfico, a pessoa, enquanto ela está conhecendo a Cristo, ela está no nível da imaturidade. Ela precisa de um instrutor bíblico. Depois do batismo, precisa de alguém que acompanhe, que faça o mentoreio. E com o objetivo de conduzi-la, então, à maturidade. Isso é fundamental. O que é a maturidade? É o processo em que ela se torna um líder, em que ele agora se torna um multiplicador do reino de Deus, um crente com autorresponsabilidade, onde as pessoas possam sentir o perfume de Cristo e ver nele agora, então, os frutos do Espírito. Então, a formação espiritual ela passa por 3 passos. Primeiro passo, o pastor Emílio Abdala tratou conosco, que é a evangelização. Isso nós chamamos, então, a formação espiritual doutrinária, tá? Segundo lugar, nós temos, então, a formação espiritual que envolve agora o desenvolvimento de algumas disciplinas espirituais que são importantíssimas na vida cristã, como ler a Bíblia, orar, jejuar, guardar o sábado, se socializar, vida em comunidade, participar da evangelização, apoiar a missão da igreja. Então, nós chamamos isso aí de formação espiritual e são disciplinas fundamentais. E por último, então, nós temos a formação ministerial, que agora é o desenvolvimento de competências para você servir no corpo de Cristo e ter um ministério. Vamos, então, agora entender o tema da formação espiritual dentro do segundo tópico, que é a formação espiritual. Já que tivemos a aula sobre formação doutrinária, que é a evangelização, vamos nos concentrar mais na segunda agora. Bem, dentro desta visão que nós estamos apresentando para vocês, que é a formação doutrinária, você precisa entender, na evangelização, a Bíblia de uma perspectiva do grande conflito, que as verdades bíblicas foram jogadas por terra e que, num processo de evangelização, o objetivo é abrir a Bíblia, gerar conhecimento, informações e crenças para que você possa, então, dar o primeiro passo
na sua caminhada cristã. Então, esse passo é bem simples, a gente usa, como o pastor Emílio disse aqui, né, o método atracional ou o método missional, onde nós vamos até as pessoas e há toda uma interação dentro dessa formação doutrinária, tá? Para gerar informações e crenças também nas pessoas. Bom, aí nós temos agora a formação espiritual. Na formação espiritual, nós temos então que lembrar que o pecado, ele nos afastou de Deus, e quando nós nascemos para o reino de Deus, nós temos então que aprender como agora que eu vou me relacionar com Deus, comigo mesmo, com o meu próximo, e como que eu vou interagir agora com o mundo. Então, na formação espiritual, você vai observar que nós já trabalhamos a formação doutrinária, agora a pessoa é batizada, vamos trabalhar a formação espiritual. Junto, ensiná-la agora a orar, jejuar, guardar o sábado, aprofundar a sua experiência, né? Grande parte disso acontece também durante o estudo bíblico. E o objetivo da formação espiritual agora vai além de gerar informações, mas agora é gerar, então, transformação na vida da pessoa, para que ela tenha uma experiência real com Cristo. Bom, a formação ministerial, que seria um nível mais elevado, né? A formação doutrinária é a evangelização, a formação ministerial é trabalhar as disciplinas espirituais na sua vida, para que você tenha uma experiência real com Deus agora, e por último é a formação ministerial. É quando Deus concede dons, talentos, habilidades, e você vai então glorificar agora o nome de Cristo, e você vai expandir o seu reino e contribuir para salvar então mais pessoas. Vamos ver alguns resultados positivos quando nós fazemos uma boa evangelização e uma boa formação espiritual na vida do crente. Depois vamos ver também os resultados negativos quando nós somente evangelizamos as pessoas e nós não realizamos a formação espiritual por meio do desenvolvimento dessas disciplinas. Vamos agora rapidamente, então, observar esses detalhes aí. Quando o crente passa por essas três áreas, né, em sua formação cristã, quais são os resultados? Vejam aí. Conhecimento teórico e experimental. Em segundo lugar, transformação nas diversas áreas da vida cristã. Você vai sendo transformado na área da saúde, na área da administração do tempo, na área financeira, na questão familiar. Deus começa a entrar em diversas áreas da sua vida e você começa a tornar-se uma pessoa melhor. Por isso que a santificação é uma obra que dura a vida inteira. A pessoa, quando passa por esse processo, ela vive uma vida de submissão, obediência e renúncia. E ela faz isso com alegria. Aquilo não é um fardo para ela, um peso, né? E por último, então, quando ela passa por esse processo, ela está rumo, então, à maturidade, que é ela desenvolver essa vida de fé, de resiliência e também de confiança em Deus. Esse assunto do crescimento espiritual pós-batismal, que estamos dialogando hoje com vocês, é uma questão muito preocupante dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos aí pesquisas que foram realizadas e reconhecem, né, que os membros adventistas, eles estão sendo batizados, porém, eles não estão atingindo e alcançando, então, a maturidade. Nós temos este livro aqui, escrito por Dudley e Cummins. Eles realizaram uma pesquisa com mais de 8.200 adventistas, e essa pesquisa foi publicada neste livro, e eles tratam aqui da questão da formação espiritual das pessoas. Eu vou colocar aqui algumas conclusões rapidinho da pesquisa para vocês. Qual foi a conclusão do Dudley? 70% a 80% dos adventistas batizados, eles estão vivendo uma estagnação espiritual, estão estacionados sem experimentar crescimento nas diversas áreas da vida cristã. E daqui a pouco nós vamos ter um gráfico que vai ilustrar melhor isso aí para nós. Segundo ponto, muitos não estão crescendo, progredindo na vida espiritual. Ou seja, não foram evangelizados, porém, não foram educados agora para viver as disciplinas espirituais e os valores do reino de Deus. Foram apenas evangelizados, eles têm crença, mas estão estagnados no crescimento cristão. Isso aqui é interessante porque você pergunta para uma pessoa, você crê na Bíblia? Sim, eu creio na Bíblia. Mas você lê a Bíblia? Não, não lê a Bíblia. Você crê que a reforma de saúde, ela é um bom plano para ajudar na nossa espiritualidade? Sim, eu creio, mas você pratica? Então, a pessoa tem crença,
porém ela não tem experiência, então ela vive uma estagnação. E uma pessoa pode participar da igreja, ser batizado, ser membro da igreja, ser líder, pastor, e não ter uma boa formação espiritual, e aí não vai estar glorificando a Deus e correspondendo também às suas expectativas. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, de maneira rápida, vou colocar para vocês aqui. Observem esse gráfico. As pessoas aqui, antes do batismo, elas começam recebendo aquele atendimento em casa, recebendo todo o carinho, amor, atenção. Você visita, ensina ela a ler a Bíblia para ela, ensina a encontrar capítulo e versículo, e ela começa a crescer na sua espiritualidade, até o batismo. E depois que ela é inserida na igreja, nós chamamos isso de primeiro amor, né? A pessoa chega na igreja, naquele primeiro amor, naquela paixão. Isso vai, segundo os estudos, até o 3º ano. Depois, ela faz uma leitura no ambiente da igreja, ela faz a pergunta, será que compensa todo o esforço que eu estou fazendo? Porque aqui ninguém está fazendo nada. Por que que eu estou aqui nessas condições? Então, ela entra num processo agora de estagnação, que é entrar na zona de conforto, numa acomodação, e nós chamamos isso, numa versão bíblica, de frieza, mornidão e outras coisas mais. Neste processo de estagnação, que nós encontramos grande parte dos membros e a maioria das igrejas, nós precisamos, então, temos 3 saídas. Qual que é a primeira saída? É conscientizar o membro do estado em que ele se encontra para que ele possa agora entrar num programa de formação espiritual e direcioná-lo para a maturidade. É lógico que isso vai envolver esforço, dedicação, treinamento, tanto por parte do membro quanto por parte do pastor. Ou ele vai entrar rumo à maturidade, ou ele vai, então, aceitar a indiferença. Eu vou continuar como eu estou, está bem assim, eu já conheço toda a verdade, estou na igreja verdadeira, então, para mim, está tudo tranquilo aqui, eu só venho ouvir o sermão, está tudo... Então, você não se torna um agente de transformação, mas você vai permanecer no campo da indiferença. Ou você, então, chega à conclusão, olha, isso aqui realmente para mim não dá certo, eu não nasci para isso, eu desisto, e você volta para a sua vida, então, anterior. É muito importante você entender como é que funciona o desenvolvimento espiritual desde o batismo até a maturidade. E 70% a 80% das pessoas estão neste campo aí da estagnação espiritual. É como se você estivesse enxugando gelo, caminhando na esteira, você não sai do lugar, e a vida espiritual você não vê mudanças, você não vê nada acontecendo na sua vida, e isso acaba gerando uma letargia muito grande também na igreja por falta de uma boa formação espiritual. Às vezes a pessoa tem uma boa formação doutrinária, mas não tem uma boa formação espiritual. E nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema aí. O que é o mais triste de nossos dias? Isso aqui é uma nota que alguém publicou algum tempo atrás. Seria, nós vemos um cristianismo sem Cristo, cristãos que não se parecem com Cristo, evangelismo sem discipulado, e religiosidade sem espiritualidade. Muitas pessoas hoje se declaram cristãos, mas na realidade a sua religião é mera casca, perfumaria e maquiagem, é apenas adorno, né? As pessoas não estão refletindo de fato o caráter de Cristo. É por isso que eu volto a dizer que um dos primeiros tópicos que tratamos é tirar a percepção equivocada. Nós não podemos transferir a responsabilidade do nosso crescimento espiritual e da nossa maturidade. Isso é um compromisso que eu preciso ter e você precisa ter, esse compromisso de querer crescer em Cristo. Não transfira para o ambiente, não transfira para líderes, não transfira para o pai, não transfira para a mãe, não transfira isso para estruturas, mas esse é um compromisso que nós temos de ser um colaborador juntamente com o Espírito Santo. Nesta visão de crescimento depois do batismo, cada um deve tomar a sua cruz e assumir a responsabilidade do seu crescimento em Cristo, então, em parceria com o Espírito Santo. Que nós já vimos aqui que isso depende essa unidade agora da vontade do ser humano e a ação também do Espírito Santo. Agora a gente está falando sobre formação espiritual. Por que, então, formação espiritual? Simples, deixa eu colocar 3 ou 4 razões para vocês aqui, está compartilhado aí na tela. Primeiro, porque quando as pessoas são evangelizadas, quando as pessoas se convertem, elas vêm para a igreja, elas não vêm perfeitas para a igreja. E jamais serão perfeitas, mas elas podem ser aperfeiçoadas, podem ser melhoradas, podem tornar-se um pai melhor, uma mãe melhor, um vizinho melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor. Então, quando as pessoas vêm para a igreja,
elas trazem seus traumas, medos, ansiedades, defeitos de caráter. Muitos vêm ainda com o hábito da mentira, dificuldades em diversas áreas da vida. E a formação espiritual, ela vai meio que moldando, né? Quando você tem isso no púlpito, na escola sabatina, no pequeno grupo, é um mentor que acompanha. Então, isso você vai moldando a pessoa. A formação espiritual, ela cria resiliência. E é por meio dela, então, que se manifesta também, o Espírito Santo atua para desenvolver no crente os frutos do Espírito. É um indicador de compromisso e também de maturidade. A formação, se você vê uma pessoa comprometida em jejuar, orar, ler a Bíblia, né? Seguir as disciplinas espirituais, você vai ver que ela está tendo um compromisso sério e ela vai caminhando, então, para a maturidade cristã. E a formação espiritual é para você manter o seu eu crucificado, porque esse velho homem toda hora tenta ressuscitar, ele já foi crucificado, mas ele quer descer da cruz. Então a formação espiritual vai ajudar nesse processo, porque na evangelização você apenas desenvolveu crenças, né? Agora você precisa fortalecer a experiência e aprofundar juntar as duas bases, a informação e a experiência. Elas precisam estar no mesmo nível, uma não pode estar abaixo e uma não é mais importante que a outra. Esse assunto do crescimento espiritual depois do batismo, inclusive eu pedi aos pastores que encaminhassem para os participantes aqui da Associação Norte do Pará, e vou disponibilizar esse material para todos, 2 artigos, 2 capítulos de Ellen White, um do livro Caminho a Cristo e um outro falando sobre a crença adventista, Crescimento em Cristo, que foi votada então no ano de 2005, justamente para mostrar para nós que nós precisamos ter uma experiência mais real e transformadora, viver a experiência da videira de João, capítulo 15. Bom, falamos aí dos resultados positivos. Vamos agora falar dos resultados negativos. Quais são as dificuldades quando você evangeliza uma pessoa, você vai lá, dá estudo bíblico, gasta um bom tempo, essa pessoa é batizada, e você não faz um acompanhamento pós-batismal. Aqui na associação, nós temos um programa de formação espiritual para os novos membros de 13 semanas. Né? Existe um cartão com todo um acompanhamento que o discipulador deve fazer. E existe um cartão de formação espiritual para o membro antigo. Vamos falar sobre ele também. Quando nós evangelizamos e não fazemos uma boa formação espiritual e uma formação ministerial, e vocês sabem do que eu estou dizendo, qual é o grande problema da igreja hoje? Não é crença, não é convicção. O grande problema é um baixo nível de espiritualidade e, em segundo lugar, falta de liderança. Nós não temos líderes. Às vezes nós temos líderes que têm habilidades e competência, mas ele não tem espiritualidade. Então ele não se encaixa dentro do perfil de uma liderança espiritual. Vamos então conhecer agora quais são os resultados negativos quando não há uma boa formação espiritual. A pessoa então se acostuma com a normalidade, aquele marasmo, aquela apatia, né, aquela frieza, aquela monidão. Ele não vai ver avanço, progresso na sua vida espiritual. Ele vai estar estagnado espiritualmente, conforme nós vimos, porém ele não conhece as ferramentas. Quais são as ferramentas para eu sair de onde estou e seguir agora rumo à maturidade? O que eu devo fazer? Quem é que vai me ajudar? Né? Quando o foco ele está muito no pragmatismo, em alcançar número de pessoas e não está na pessoa, em desenvolver Cristo na vida dela, então nós ficamos enxugando gelo a vida toda na igreja e a igreja não cresce, não se desenvolve, não se reproduz e também não se multiplica. Então, vocês precisam conhecer as ferramentas. Aqui na associação nós apresentamos uma ferramenta para você sair da estagnação espiritual e nós vamos falar sobre isso também. Viver a vida cristã, mas você não vê transformação, como eu disse para vocês. Aí você se cansa, a vida cristã fica muito pesada, difícil, né? Porque você não está vendo Deus agir na educação dos filhos, no seu caráter, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Então você quase não observa isso. Frieza, mornidão, então isso tudo são resultados negativos. Indiferença com a reforma de saúde, né? Você vai experimentar indiferença para com o estilo de vida adventista, com a questão no uso dos dons. Há uma irresponsabilidade com relação às práticas cristãs, tá?
Há uma compreensão equivocada a respeito de Deus, porque você não tem intimidade com Ele, não o conhece de fato, então você apenas ouve e crê que Jesus vai voltar e crê que é isso, mas você não tem uma experiência, uma imersão realmente no reino de Deus. As igrejas ficam sem crescimento qualitativo e quantitativo, e aí é comum você ver as igrejas, elas crescem, mas pouco impacto elas causam na vida das pessoas, né? Crise de identidade, as pessoas não sabem quem elas são, o que elas estão fazendo ali, mas continua crendo em tudo, crendo no sábado, na lei de Deus, na volta de Jesus e outras coisas mais. E os valores do mundo, gradativamente, eles vão passando a tornar-se o seu estilo de vida. E nós chamamos esse fenômeno, então, aí vem o hedonismo, o capitalismo, o consumismo, o materialismo, tudo isso vai tomando conta da sua vida e você não consegue mais ter um controle, porque você vai ser um cristão extremamente dividido, porque você foi evangelizado, porém não teve uma boa formação espiritual. Eu queria sugerir aqui 2 livros para vocês, nós não temos tempo de analisá-los, queria primeiramente falar deste livro aqui, O Escândalo do Comportamento Evangélico. Este livro ele vem apresentando para nós estudos que foram feitos com pessoas não cristãs e pessoas cristãs, e vem mostrando para nós que o comportamento evangélico ele está no mesmo nível das pessoas que não conhecem a Cristo. Então vale a pena você baixar esse PDF e dar uma olhada, para você ver quanto é prejudicial você somente investir na evangelização e não investir na formação espiritual. A formação espiritual não é mais importante do que a formação doutrinária e nem a ministerial. Precisamos trabalhar as 3 bases: formação doutrinária, formação espiritual e a formação de liderança agora nessa pessoa, tá? Ministerial. Bom, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos é um livro de John Stott também, muito bom esse livro aí, vale a pena você ler aí sobre os desafios. Mas eu queria chamar a sua atenção para este livro aqui do Ray Comfort, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Apenas uma nota aqui, logo na parte, no prefácio deste livro, quando ele diz, por incrível que pareça, aceitar Jesus, fazer parte de uma igreja, faz pouco ou nenhuma diferença na vida, atitudes ou no comportamento da pessoa. A maioria das pessoas que frequentam a igreja está adotando o cristianismo, mas não o verdadeiro cristianismo. Eu não sei o que você está entendendo dessa aula até agora, se você já fez essa separação, né, da formação doutrinária, que nós somos muito fortes como adventistas, depois as pessoas são batizadas e parece que elas são abandonadas, deixadas na igreja como se elas já soubessem viver toda a trajetória da vida cristã. Não precisa alguém experiente estar ao lado dessa pessoa, ensiná-la a fazer um culto de pôr do sol, ensiná-la a cozinhar, ensiná-la a dinâmica do sábado, do dízimo, das ofertas. Há uma necessidade disso. E por isso que esse autor diz aqui que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, todavia, no entanto, parece que o evangelho não está fazendo mais efeito na vida das pessoas. Eu só queria dizer o seguinte, meu querido irmão, meu querido líder, o evangelho é extremamente poderoso. Se ele não está fazendo a diferença na sua vida, questione se você realmente aceitou o evangelho, porque o evangelho ele é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas, tá? Por isso que não existe estagnação na vida cristã, e a vida cristã é uma vida de crescimento. Bem, para ter uma vida espiritual dinâmica, o que estamos falando aqui, não basta a evangelização, né? A pessoa precisa, para ter uma vida espiritual dinâmica, consistente e relevante e duradoura, então nós precisamos aprofundar o assunto das disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? São ferramentas que promove o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais, são coisas básicas da vida cristã, mas são indispensáveis, né? E elas vão potencializando, então, o crescimento cristão, gerando um discipulado autêntico e transformador. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas ferramentas aqui. As disciplinas espirituais, elas estão divididas em 3 categorias. Disciplinas internas, aí é eu e Deus. Disciplinas externas, eu e o próximo. E as disciplinas coletivas, eu e a igreja. Então, dada essa introdução, vamos agora entender quais são as disciplinas internas. Leitura da Bíblia, livros devocionais, espírito de profecia, oração, confissão, contemplação, meditação, solitude, jejum, discrição e abstinência.
tá? Eu sei que algumas pessoas às vezes têm um pouco de objeção quando falam a questão da contemplação, mas aqui não é uma coisa mística. Ellen White diz que far-nos-ia bem se nós passássemos pelo menos 1 hora por dia meditando, contemplando o ministério de Jesus. Ela diz, pegue cada fase do ministério de Cristo e comece a contemplar, pensar, imaginar como é que foram esses eventos, né? Vamos então para as disciplinas espirituais agora externas. Aí tem a ver com você e o seu próximo, né? Viver com simplicidade, testemunhar, evangelizar, né? Amizade, socialização, submissão, serviço, hospitalidade, né? Contato com a natureza em grupo para se socializar e outras coisas mais. Por fim, temos as disciplinas espirituais coletivas, que tem a ver com o corpo de Cristo, né? Aí envolve a igreja, o templo, os cultos, a liturgia, batismo, né? Ritos, celebrações que a igreja realiza, prática da mordomia, quando você vai devolver seus dízimos, suas ofertas, a vida em comunidade, né? Agora em pequenos grupos, culto familiar e o serviço cristão feito nas suas diversas modalidades, tanto evangelístico quanto social, entra também aqui. Então, nesse contexto do crescimento espiritual, nós precisamos entender que, embora tenhamos as disciplinas espirituais, que são essas ferramentas, nós temos a maior ferramenta de Deus, que é o Espírito Santo, para auxiliar agora o crente no desenvolvimento, na prática dessas disciplinas e no desenvolvimento da maturidade. Nós não estamos a sós, por isso que Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, e Ele nos assiste. E na medida que nos relacionamos com Deus e praticamos as disciplinas espirituais, Deus vai derramando amor no nosso coração e nós vamos tendo aquela experiência real e transformadora, e o cristianismo vai se tornando cada vez mais real. Por isso que o discípulo, o crente batizado, ele precisa ter essa autorresponsabilidade, fazer a sua parte para que ele possa crescer, então, espiritualmente. Vamos terminar agora mostrando para você o que as Escrituras dizem com relação ao crescimento espiritual. Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tá? Sabedoria, crescimento intelectual, estatura, crescimento físico, e graça tem a ver com a parte espiritual. Então, é esse crescimento holístico, né? Você precisa crescer no conhecimento, mas crescer também na experiência, né? De ter certeza de que Deus ouve as suas orações, é a sua história com Deus, não é a história de outras pessoas. Não é só, você crê nisso, eu creio. Há um teste que eu gosto muito de fazer, quando eu falo de formação espiritual, e eu aplico na igreja, é um teste chamado teste de coerência. A gente faz uma mensagem, um seminário, e depois a gente aplica o teste de coerência. E aí eu faço 15 perguntas, perguntando, quantos de vocês aqui creem na Bíblia? Levanta a mão. Quantos de vocês creem na volta de Jesus? Levanta a mão. Quantos de vocês creem na reforma de saúde? E depois a gente volta fazendo as mesmas perguntas sobre a prática. Quantos de vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu acredito. Agora abaixa a sua mão e responda para você. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia todos os dias? Aí você começa a ver essa incoerência entre crença e prática, né? E a formação espiritual é para desenvolver você de forma holística, e Deus vai reorganizando a sua vida, tá? A formação espiritual é um processo de reorganização da nossa vida. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus chegou lá e disse, conversou com ela, disse, filha, eu vou reorganizar a sua vida está uma bagunça, vamos começar reorganizando o seu casamento. Depois vamos reorganizar a sua vida espiritual. Vamos reorganizar a sua identidade. Você não tem identidade. Então, formação espiritual é uma reorganização holística de todas as áreas da sua vida. Por isso que ela é dolorida, né? E você precisa se entender que você tem parte nessa reorganização da sua vida. Olha o que mais diz a palavra de Deus. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso aqui é extraordinário. Pedro foi talvez uma das pessoas, dos discípulos que teve muitas dificuldades para experimentar a graça de Deus, mas ele aceitou, experimentou, e depois Pedro atingiu a maturidade. Mas Pedro foi menino por muito tempo, ele negou Jesus. Pedro foi criança, foi infantil, foi um bebê espiritual, ele negou a Cristo. Ele era um fofoqueiro, ele era um mentiroso, queria ter vantagem acima das pessoas, mas Pedro,
chegou um momento que ele saiu da zona de conforto, saiu da estagnação e Pedro atingiu a maturidade. Ele escreveu esse texto aí para nos motivar ao crescimento espiritual. Olha o que diz, esse texto para mim é o mais forte de todos, Hebreus 5, 12 e 14. Você conhece a história desta igreja? Quando Paulo, ele fala para os irmãos que eles foram evangelizados e agora eles estavam sendo tentados, questionando se realmente aquilo que eles haviam aprendido era verdade. E Paulo chegou para eles e disse: irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Embora a esta altura, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, vejam só, Paulo está dizendo, gente, pelo tempo de crente que você tem, pelo tempo que você está na igreja, você já deveria ser mestre, você já deveria ser um líder de pequeno grupo, você já deveria ser um missionário, você deveria ser um exemplo na reforma de saúde, você deveria ser um exemplo como pai, como vizinho, como mãe. Só que você já deveria ser mestre, já devia estar ensinando outras pessoas, mas ainda você é bebê ainda. Você é criança, precisa que alguém lhe ensine o beabá ainda da fé. Pense nesse texto, gente. Para mim é um texto que mexe muito comigo. Bem, Efésios 4, 13 e 14 diz: até onde nós devemos crescer? Crescer até ser homem perfeito. Ellen White diz que nós podemos crescer até, e o Paulo fala isso, sobre até a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Nós temos muitas pessoas que são volúveis, inconstantes na sua espiritualidade, porque ela só foi evangelizada, porém não tiveram uma boa formação espiritual. A igreja sofre, o crente sofre, o reino de Deus sofre, e o testemunho disso é muito comprometido para a igreja de Deus. Essa instabilidade que nós temos na igreja hoje é porque as pessoas não estão tendo uma experiência real, não estão conseguindo ter um discipulado autêntico. O que é o discipulado? Seguir, imitar e aprender de Jesus. São meninos ainda, são bebês espirituais, mas eles não querem crescer, não querem se desenvolver, porque não entenderam ainda que ele é coparticipante do seu crescimento. Vamos um pouquinho mais adiante, o que Ellen White escreveu? 3 citações agora para a gente fechar o assunto de hoje. Ellen White diz: sejamos cristãos em crescimento. Não devemos ficar, leiam comigo aí, parados. Devemos estar mais na frente hoje do que estávamos ontem, aprendendo cada dia a ser mais confiantes e depender inteiramente de Jesus. Assim devemos ir crescendo. Olha aqui da imaturidade ir crescendo. Não alcanceis a perfeição de um salto. A santificação é a obra de uma vida inteira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 262. Um cristão imaturo, atrofiado em seu crescimento religioso, destituído de sabedoria do alto, está despreparado para enfrentar os ferozes conflitos pelos quais a igreja é chamada a passar. Gente, esse assunto ele é muito sério. Como anda a sua maturidade? Não vamos pensar em maturidade da igreja agora. Pense na sua maturidade. Você já devia ser mestre. Você deveria ser um líder de pequeno grupo, um ancião de igreja, um líder de departamento. Você poderia estar liderando uma atividade fora da igreja, um trabalho social, mas nós ainda continuamos com dependência pastoral, dependendo de programas, eventos e materiais. Um cristão imaturo, atrofiado no seu crescimento religioso, Ellen White diz que ele não está preparado para enfrentar os eventos finais. Terminando a última estação de Ellen White, ela diz: fixai, pois, alto e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subir até o topo, a escada do progresso, que nada vos impeça. Aqui na Associação Norte do Pará, nós temos uma ferramenta para que você possa analisar as suas disciplinas espirituais. Nós trabalhamos aqui 14 disciplinas espirituais. Você pode fazer um diagnóstico, definir as metas de mudanças, e aí quem entra no plano de formação espiritual, você faz o diagnóstico e você faz uma jornada de 40 dias para você mudar hábitos. Pode ser que você esteja bem em 10 hábitos, esteja ruim em 2, em 3, em 4, em 5. Você, durante 40 dias, você vai trabalhar focado para fortalecer aqueles hábitos que estão
classificados como ruim ou regular. Nós chamamos esse programa de formação espiritual Na Presença de Deus. Aí tem um QR Code também que você pode colocar o seu celular. Você tem aí um indicador também, ampapesquisa.org. Tem um link digital onde você vai e você faz o seu diagnóstico na versão espiritual. Ele é muito interessante porque você vai responder um cabeçalho, um questionário, ele vai trazer as sugestões de metas de mudanças e logo em seguida ele vai fazer uma análise das suas respostas e vai fazer, então, sugestões, parabenizando se você está bem ou então fazendo recomendações para você melhorar em áreas específicas. Esta é uma ferramenta muito interessante, tá? Amigos, concluindo então, responda agora algumas perguntas. Quanto tempo você é cristão adventista? Onde você deveria estar na sua caminhada hoje? Onde você deveria estar? Você é um crente maduro ou você ainda é um bebê na espiritualidade? Como que você avalia a sua vida espiritual? Que nota você daria para ela de 0 a 10? Seu crescimento espiritual é visível, sentido e percebido pelas pessoas que estão ao redor de você? Ou as pessoas não percebem que você é realmente um cristão? Suas prioridades estão nas coisas do alto ou nas coisas dessa terra? Você sente que o caráter de Cristo está sendo desenvolvido em você? As pessoas que estão ao seu redor percebem que você está se tornando um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa mais fiel, mais resiliente, com mais compromisso com as coisas de Deus. As pessoas enxergam, veem você renúncia, abnegação na sua vida espiritual. Você pratica diariamente a renúncia, a abnegação, o sacrifício pessoal? E uma pergunta bem ao fundo do seu coração. Você recomenda a sua vida espiritual para alguém? Se alguém viver a sua vida espiritual, qual feedback ela daria para você? Se os demais membros da igreja fossem como você, como seria então a sua igreja? Experiência cristã saudável, ela é dinâmica, progressiva e produtiva. Não basta ser evangelizado. Você precisa passar pela formação espiritual. A escola sabatina ajuda, o pequeno grupo ajuda, as atividades da igreja ajudam, o Desbravadores ajuda. Tudo isso são bênçãos de Deus para fortalecer a nossa formação espiritual. Mas nada substitui o acompanhamento pessoal de uma pessoa que foi batizada e que agora tem alguém experiente, maduro ao seu lado, auxiliando nos primeiros 9 meses, que são os meses mais difíceis de uma pessoa depois do batismo. Então, é possível ter uma experiência cristã saudável, dinâmica e progressiva e produtiva se houver uma boa formação doutrinária, uma boa formação espiritual e uma boa formação ministerial. Cada crente, você e eu, somos motivados a avaliar a si mesmo e responder a pergunta: como está a minha formação doutrinária, espiritual e ministerial? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, querido líder aqui da Associação Norte do Pará, e que Deus te ajude cada vez mais a viver um discipulado autêntico, consistente, coerente, maduro e transformador, e que não sejamos mais meninos, crianças, levados por todo o vento de doutrina e cultura, mas que temos o compromisso de seguir Jesus, custe a vida, custe a dor, custe o que custar. Temos esse compromisso de fazer discípulos e ser discípulos, e a formação espiritual vai dar essa base. É isso, pastor?